Boa noite, amigas e amigos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Paulo Gala. É um prazer imenso recebê-lo aqui, economista, doutor pela FGV. Ele que também tem um canal muito interessante de economia, já faço aí a divulgação, quem depois quiser procurar, ou quem já conhece também já deve saber da competência, né, e também da didática, né, do Paulo Galo. Obrigado, e também agradeço ao José Márcio Rego, que está presente aqui para fazer também perguntas ao convidado. Agradeço ainda aqueles e aquelas que nos assistem, podem ficar à vontade aí para fazer perguntas, em algum momento a gente escolhe alguma para colocar aqui na tela. Como tem sido de costume, eu vou passar para o Zé Márcio fazer a primeira pergunta, e aí a gente vai seguindo. Pode ser? Obrigado mais uma vez, Paulo Gala, Zé Márcio. Obrigado, Caio. Obrigado, Paulo Gala. Uma honra para nós aqui no já prestigioso e prestigiado canal do Caio Souto, que tem trazido importantes economistas, né? O último importante economista foi o André Lara Rezende, falando aqui para nós. E hoje temos a honra de ter o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho um duplo prazer, porque eu fui professor do Paulo. Hoje eu sou aluno dele, né? Mas eu fui professor do Paulo Gala, e no canal dele, ele desenvolveu uma linha de argumentação, de aulas, sobre intérpretes do Brasil, que foi muito interessante desenvolvermos essas discussões, né? E hoje, sem favor nenhum, dadas as pesquisas do professor Paulo Gala, bom, primeiro temos que destacar que ele é um dos pioneiros do novo desenvolvimentismo, junto com o professor Bresser, Oreiro, Nelson Marconi, Luiz Fernando de Paula, um grupo de idosos, veteranos pesquisadores e jovens pesquisadores. O Paulo Gala, acho que talvez é o mais jovem do grupo. Então, ele é pioneiro do novo desenvolvimentismo. E não bastasse isso, ele desenvolve uma linha de pesquisa sobre complexidade, que é algo extremamente importante, original e útil para entendermos o porquê do atraso e a possibilidade de superação do subdesenvolvimento dos países periféricos latino-americanos. Bom, ele vai discorrer melhor do que nós sobre isso. Então, é um prazer, professor Paulo Gala, ter você aqui no canal do professor Caio Souto. Você com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Zé Márcio. Obrigado, professor Caio. Um prazer enorme estar aqui, assistir algumas conversas já do que vocês têm feito, conversas muito legais, né, em várias searas, né? Sou entusiasta desse papo de economia, de filosofia, de sociologia, de intérpretes do Brasil. Inclusive, fizemos um curso em conjunto, né, Zé Márcio, sobre intérpretes do Brasil. O Zé Márcio que me colocou esse bichinho aí do intérpretes do Brasil, né? Eu fiz um curso com ele e com o Bresser ainda no meu mestrado, que foi um curso que me mudou minha vida, né? O título do curso era Intérpretes do Brasil, né? E ali a gente estudava os autores que tentaram entender o Brasil, né? Né? De onde o Brasil vem, onde o Brasil está e para onde o Brasil vai, né? Se é que podemos colocar dessa maneira, né? Como interpretar a sociedade brasileira, a economia brasileira, claro que com um viés muito mais econômico, né? Porque nós, economistas, estamos, obviamente, interessados mais na questão da riqueza e da pobreza, né? Porque o Brasil não conseguiu se desenvolver, se tornar um país rico, se tornar um país mais justo, de menor desigualdade, com melhores condições de vida, sem, obviamente, esquecer das outras dimensões, né? De ciências sociais, de política, de filosofia, e por aí vai, né? Então, isso me entusiasmou muito, né? Aliás, acabei seguindo por essa linha no mestrado e no doutorado, muito por influência do Zé Márcio Rego também, né? Devo muito a ele em relação a isso. Eu estava ali na dúvida no mestrado, né? O que fazer, aquela dúvida do aluno de mestrado, né? Isso era 1999 e 2000, né? Já, como disse o Zé Márcio, já somos idosos do pensamento econômico brasileiro, né, Zé? E estava ali naqueles dilemas, aí ele falou, não, você precisa estudar com o Bresser, ele tem uma linha de pesquisa muito legal e tal, e acabei sendo orientado pelo Bresser por influência do Zé Márcio, não só por influência, como também por recomendação, né? O Bresser não pegava qualquer pessoa para orientar,
e ele me aceitou como orientador, principalmente pela indicação do Zé Márcio Rego, né? Então eu sou grato ao Zé Márcio, que me indicou, me recomendou, e fiz também um curso que... enfim, eu estou já falando aleatoriamente aqui, vocês me interrompem e me perguntem à vontade, mas um outro curso que me influenciou muito também ainda no mestrado com o Zé Márcio Rego e com o Bresser, que era o curso de metodologia científica, que na verdade era um curso de epistemologia, né? Foram 2 cursos que foram meio que divisor de água na minha vida, né? Um foi de os intérpretes do Brasil e o outro foi o curso de metodologia, que no fundo era um curso de epistemologia, de filosofia da ciência, que eu nunca tinha estudado, né? Então foi um choque para mim ali no mestrado estudar, né? A gente lia Popper, lia Kuhn, Lakatos, toda, né? Mais a parte Richard Hort, o Quine, né? Foi um negócio fantástico, assim, que, como se diz em inglês, foi mind-blowing, assim, me explodiu a cabeça começar a estudar tudo aquilo, porque eu nunca tinha me aprofundado no estudo do que é a ciência, de fato, né? O que garante cientificidade para o saber econômico, para todos os outros saberes, enfim. Então foram 2 cursos realmente fantásticos, né, que eu tive, e eram cursos dados em joint venture, como dizia o Zé Márcio, era uma joint venture dele e do professor Bresser, né? Tanto o de intérpretes do Brasil, quanto de metodologia, que no fundo era um curso de epistemologia, que me influenciaram muito, né? E ali no meu mestrado e no meu doutorado acabei seguindo, né, estudando mais, no mestrado mais epistemologia e filosofia da ciência, fiz uma tese sobre o Douglas North, que ganhou o prêmio Nobel no início dos 2000 sobre instituições, mas olhando bastante esse aspecto epistemológico do trabalho dele, né? Por que o trabalho dele ganhou espaço, foi convincente e tal. E depois, no doutorado, estudando mais o desenvolvimento econômico propriamente dito do Brasil, numa perspectiva comparada, olhando a Ásia, olhando a América Latina, e tentando ver ali o que a Ásia conseguiu fazer que deu certo, né? O que o Brasil fez que não deu certo, a América Latina e assim por diante. Então, sempre né, com esse veio da epistemologia e dos intérpretes do Brasil, né? Mais ou menos essa foi minha trajetória, aí defendi a tese em 2006 e segui pesquisando nessa linha, publiquei 2 livros sobre o tema, né? Um é o Complexidade Econômica, o outro é o Brasil, uma economia que não aprende, com o meu amigo querido professor, brilhante economista André Roncalha, sempre, né, nesse debate de entender o Brasil, a estagnação brasileira, o atraso brasileiro, né, e em perspectiva comparada, né, o que os outros países fizeram que o Brasil não conseguiu fazer. E aí fui parar na coisa da complexidade, né? Não sei se vocês querem que eu já mergulhe nisso, que rumos que a nossa Sim. Seria interessante você fazer essa ponte, né, dos cepalinos e essa sacada que vocês trouxeram com a coisa da complexidade, né, Paulinho? Tá. Eu me considero um cepalino até hoje. Ainda acho que a melhor perspectiva para entender o atraso relativo, à estagnação relativa brasileira, é a perspectiva cepalina, né, da Cepal, do Furtado, do Prebisch, do Bresser, que é talvez hoje o maior pensador cepalino, né, na minha visão, né, um dos maiores pensadores cepalinos na ativa, né? Então eu me considero um cepalino, né, e os trabalhos que eu acabei fazendo na linha de complexidade, no fundo eu costumo brincar que é uma espécie de Cepal 2.0, né, uma Cepal turbinada, né? É claro que a Cepal estava preocupada com essas questões nos anos 50, 60, 70, né? A gente está em pleno 2024 já, né? Então as questões, obviamente, que se atualizaram, os desafios se atualizaram e as ferramentas também teóricas e empíricas se atualizaram, né? Eu cheguei na questão da complexidade, que é uma perspectiva desenvolvida por físicos de redes complexas, aliás, Caio, é um negócio interessante porque é algo bem interdisciplinar, né? Eu me lembro até de um cartoonzinho que circulava uma época que era uma sátira da tentativa do fracasso dos estudos interdisciplinares, né? Então, eram uns físicos com uns psicólogos, e aí os físicos ficavam jogando uns pêndulos, tentando derrubar os psicólogos. Assim, era uma sacanagem dessa para dizer que, olha, em geral, os estudos interdisciplinares não funcionam, né? Tem toda uma boa vontade, uma tentativa de cruzar a filosofia com psicologia, com economia, com física, mas em geral não dá muito certo. Ocorre que a complexidade é um baita exemplo de interdisciplinaridade que deu certo, que teve uma
Foi um negócio de uma fecundidade assim impressionante, né? Isso veio de físicos que estudavam redes complexas, que é um negócio que tem avançado muito na física, né? O principal nome hoje é o Albert Barabasi, que é um físico húngaro, e ele, enfim, ele acho que é um cara que está cotado até para ganhar Nobel de Física. Ele meio que criou esse ramo das redes complexas, que é uma coisa fantástica, né? Eles usam isso hoje para estudo de medicina, biologia celular, doenças, assim, a aplicação da ferramenta de redes complexas é impressionante. E alguns físicos começaram a aplicar em economia. O principal deles é o César Hidalgo, que é um físico chileno que foi orientado do Albert Barabasi, que se juntou ao Ricardo Hausmann, que é um economista venezuelano, hoje radicado lá em Boston, na Harvard Kennedy School, e começaram a fazer aplicações dessas redes complexas para entender a pobreza e riqueza das nações, né? Já vou mostrar um gráfico para vocês, vai ficar mais claro o que eu estou dizendo, mas o fato é que eles fizeram meio que um breakthrough empírico, assim, eles conseguiram enxergar dados que já estavam aí, né, à disposição dos economistas há 30, 40 anos, eles conseguiram enxergar de outra maneira usando essa ferramenta das redes complexas, como eu costumo brincar, que é como se eles tivessem feito uma espécie do telescópio de Galileu, né? Os astros celestes estavam todos lá, mas o Galileu teve a genialidade de combinar aqueles espelhos, né? Aliás, nem foi o Galileu que inventou o espelho, nem no limite o telescópio, porque essas lentes já estavam sendo utilizadas ali na região de Haia, né, nos Países Baixos, especialmente a partir de lunetas de navio, né? A marinha, principalmente a marinha bélica dos Flamengos, né, dos Países Baixos, já estavam desenvolvendo essa tecnologia das lunetas, dos espelhos, do que viria a se tornar um telescópio, né? O Galileu teve essa engenhosidade de pegar os espelhos e as lunetas e transformar num telescópio de fato e apontar para o céu, né? Uma homenagem aos filósofos, ao Caio e ao Spinoza. Lembrar que o Spinoza era ilustrador de lentes também, né? Exatamente, e o que só mostra a riqueza do desenvolvimento tecnológico dos Países Baixos, que na verdade era a nação mais desenvolvida ali na virada do século XV para o XVI, né? Não à toa o Spinoza estava lá também. Ali era uma espécie de epicentro do mundo da tecnologia, né? Não à toa o Galileu foi se inspirar lá para pegar as lentes, enfim. O nosso papo aqui não é sobre Galileu, sobre lente, mas o telescópio foi uma sacada, né, que ele teve, que revolucionou completamente a astronomia e foi o que, inclusive, fez possível a astronomia copernicana, né, que derrubou a astronomia do Ptolomeu, e depois permitiu ao Johannes Kepler. Eu adoro falar dessas coisas e deixar, eu fico falando isso daí, eu adoro história da astronomia, né, mas inspirou o Johannes Kepler, principalmente o Tycho Brahe, né, toda a galera que estava ali, enfim, fazendo essas pesquisas. O Galileu trouxe um salto empírico incrível. E eu, né, fazendo mutatis mutandi aqui, faço a brincadeira de que a complexidade é uma espécie do telescópio de Galileu para os cepalinos, né? A sacada que o César Hidalgo, o Albert Barabasi e o Ricardo Hausmann tiveram equivale, né, a meu ver, a sacada que foi o telescópio do Galileu de, né, criar uma ferramenta, né, para trazer uma nova perspectiva empírica que já estava ali nos dados, mas que ninguém tinha enxergado daquela maneira, né? Já vou mostrar um gráfico que mostra isso de maneira muito clara, né? E que provoca um salto de entendimento fantástico, né? Por isso que eu me interessei muito por essa questão da complexidade, porque ela nos permite entender o drama cepalino, o drama do desenvolvimento econômico, com muito mais vigor, com muito mais potência, né? Eu costumo brincar que é como se o Prebisch e o Furtado assistissem televisão em preto e branco, e a gente consegue assistir hoje com uma televisão HD de 4K, com uma resolução impressionante, né? A gente consegue, com essa metodologia de complexidade, mapear e enxergar mais de 50 mil produtos do comércio mundial, enquanto que o Prebisch e o Furtado estavam restritos ali a centenas, se muito, né, de produtos do comércio internacional para eles estudarem, né, dada, obviamente, a limitação, inclusive de poder computacional, né? Nós estamos falando de uma época que não tinha nem computador, né? Imagina, o Zé Márcio conhece bem a história. Por sorte, o Furtado não perdeu o texto do Formação Econômica Brasileira, que ele datilografou tudo, e aí ele pôs no correio, e por sorte, né, Zé, ele fez uma cópia, porque foi extraviada essa versão do Formação Econômica. Não, ele encontrou um colega no correio. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou despachando a minha...
E aí o cara pega e fala, mas você está mandando, você tirou... Original, datilografado. O original datilografado, mas você tirou cópia. Aí, não, mas você vai mandar e você não tirou cópia? E aí ele resolve fotografar ali. Foi um anjo que apareceu, né? E não é que extraviou. Se ele não tivesse fotografado, ele teria perdido tudo. Isso está tudo no livro, na entrevista que ele dá para nós, né, Paulinho? Imagina ter perdido a informação econômica do Brasil, que estava inteiro escrito já, pronto para ser publicado. Ele ia, né, postou, extraviou, enfim. Mas isso dá uma dimensão para a gente do precarismo, né, de como era o negócio, né, como era fazer pesquisa naquela época, né, Zé? Imagina, hoje a gente está fazendo uma live aqui, né, você em Manaus, eu em São Paulo, né, não sei aonde, aqui a gente conversando, real time, né? Então imagina como esses caras eram geniais, né? Mas enfim, então a complexidade ela traz dimensões que estavam escondidas nos dados, né, por assim dizer, e a gente consegue hoje descortinar, a gente consegue ver isso com clareza, né? Então o Zé Márcio brinca que eu acabei fazendo uma nova interpretação do Brasil, que é a interpretação da complexidade, que no fundo, ao meu ver, é uma interpretação cepalina turbinada, né? Eu me considero um intérprete cepalino, né? Eu acho que ainda a interpretação cepalina ela continua tão vigorosa quanto sempre. Vou mostrar um gráfico aqui, se vocês me permitirem. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, algum ponto aqui, Zé. O Caio, você queria fazer uma pergunta antes dele mostrar o gráfico? Acho que vamos ver o gráfico. Tá. Depois a gente pergunta. Tá, esse aqui esses dias eu tive que fazer uma apresentação lá na FGV e aí... Aliás, foi excelente a apresentação sua, do Nelson Marconi e da Eliana Araújo, foi uma verdadeira aula. Foi legal, e aí eu propus ali o seguinte desafio: se eu tivesse que mostrar um único gráfico, qual é o gráfico mais importante da minha vida, qual é o gráfico que mais explica o desenvolvimento econômico, inclusive o brasileiro, né? E é este gráfico aqui que eu mostro para vocês. Esse gráfico tem duas dimensões. Ele tem a dimensão do eixo Y, que é a produção manufatureira per capita de um país, produção industrial per capita do país. Então tem ali $100, $500, $1.000, $10.000, né? Por exemplo, a gente vê nesse gráfico que o país mais industrializado do mundo é a Suíça. Pouca gente sabe disso. A Suíça produz $10.000 por ano de manufatura per capita. O Brasil, para você ter uma ideia, produz apenas $1.000 de manufatura per capita. O Brasil é 10 vezes menos industrializado do que a Suíça em termos per capita, né? Então, o eixo Y eu chamaria da dimensão cepalina, né? O eixo Y, ele nos explica que quanto mais industrializado é um país, mais rico é o país. Essa é a tese. Qual é a tese básica da CEPAL, Zé? Você me corrige aqui se eu estiver falando besteira. Para um país se enriquecer, ele precisa se industrializar. A industrialização né, para usar a metáfora do Freud, é the Royal Road to the Unconscious, né? The Royal Road, né? O Freud diz que os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Então eu diria que para a CEPAL, a industrialização é a estrada real para o desenvolvimento econômico. Países que embarcam num processo de industrialização consistente se desenvolvem, enriquecem, melhora a qualidade de vida, cai a desigualdade e aumenta muito a renda per capita. O melhor exemplo que a gente tem isso recente é a China, que teve o processo de industrialização mais vigoroso do planeta dos últimos 40 anos, né? Então, isso está na dimensão do eixo Y, que traz essa mensagem cepalina de desenvolver é se industrializar, né? E no eixo X eu coloco a dimensão da complexidade, que, a meu ver, é um ganho em cima do insight cepalino, porque o que a complexidade econômica nos mostra é que não basta se industrializar, é preciso que também haja uma sofisticação produtiva, um aumento da complexidade econômica ou da complexidade industrial, né? Não vou entrar muito aqui na tecnicalidade de como é que se mede isso, né, porque é um negócio mais técnico, mais chato, mas a sacada dos físicos das redes complexas, do César Hidalgo, do Albert Barabasi e do Ricardo Hausmann, foi criar uma metodologia para quantificar essa tal da complexidade econômica, para medir de maneira quantitativa o que é algo mais complexo, mais sofisticado, sem juízo de valor, só olhando bases de dados, né, pegando os 50 mil produtos do mercado mundial, do comércio mundial, né, como é que a gente roda rotinas empíricas nisso e chega em números, em índices de complexidade e de sofisticação produtiva, né? E o resultado desses algoritmos é uma medida quantitativa que está normalizada ali no eixo X, de -2 até mais 2,5, que nos mostra
os países mais complexos do mundo e os países menos complexos do mundo, né? Então, é uma intuição que já estava presente, certamente no Prebisch, no Furtado, mas não com esse vigor que aparece agora na complexidade, porque agora a gente consegue medir isso de maneira muito clara, de maneira quantitativa, né? Para mostrar que não basta a Suíça ter 10 mil dólares de renda de produção manufatureira per capita. Ela tem 10 mil dólares dos produtos industrialmente mais complexos e mais sofisticados do planeta. Então tem duas dimensões para um país enriquecer. É se industrializar em termos per capita e se sofisticar nessa produção. Não é qualquer indústria. É indústria de química fina, de mecânica de precisão, de chips, semicondutores, fármacos, medicamentos sofisticados. Então não é fazer sapato, camisa, camiseta, toalha, lençol, privada, cadeira e mesa. É fazer avião, fazer chip, né, fazer reator nuclear. Ou seja, é uma dimensão do qual produto industrial o país é capaz de fazer. Então, para ele enriquecer de fato, para ele se desenvolver de fato, ele precisa aumentar a produção manufatureira per capita, que é muito difícil, não é trivial. O Brasil, para você ter ideia, está há 30 anos estagnado. A produção manufatureira per capita de 1.000 dólares é a mesma há 30 anos, faz 3 décadas que a gente tem a mesma produção manufatureira per capita, e a nossa complexidade econômica também está estagnada, se é que ela não está regredindo. O Brasil está no meio do caminho aí, ele tem uma complexidade de mais ou menos 0,5 e um produto manufatureiro per capita de 1.000 dólares, tá? E não consegue sair disso faz 20, 30 anos, enquanto que todos os países ricos, dá para ver ali no gráfico, ó, Singapura, Áustria, Dinamarca, Bélgica, Noruega, República Tcheca, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Nova Zelândia, Portugal, Austrália, Hungria, Estônia, né? Todos esses têm um produto manufatureiro per capita de pelo menos 3, 4, 5 mil dólares e uma complexidade mais próxima de 1, né? São países complexos e industrializados em termos per capita, né? Isso ajuda, inclusive, a responder uma das críticas que se faz à CEPAL, que é a seguinte: mas espera aí, os cepalinos diziam que o Brasil devia se industrializar para enriquecer e se desenvolver, e o Brasil se industrializou e não enriqueceu e não se desenvolveu. Aliás, toda a América Latina, né, se industrializou. A América Latina hoje é muito mais industrializada do que era há 30, 40 anos atrás, e não enriqueceu, não se desenvolveu. O problema da América Latina é que ela parou no meio do caminho, ela fez uma industrialização truncada, ela não conseguiu avançar na complexidade produtiva, na complexidade econômica, né? O Brasil, Argentina e México foram os que mais avançaram, mas ainda assim muito aquém do que fizeram os ricos da América do Norte, da Europa e agora o leste da Ásia, que consegue... Esse é até um conceito, né, explorado, instituído pelo Fernando Van Zilber, né, Paulinho? A industrialização trunca, né? Exato. Que não chega naqueles estágios mais avançados de inovação, de investimento em pesquisa e em desenvolvimento, em criação de conteúdo científico de fato, né, o que a gente chama de P&D, né, que os economistas chamam de pesquisa e desenvolvimento, que é a parte mais nobre do desenvolvimento tecnológico, que em economia também tem um nome didático, que é a fronteira tecnológica. No fundo, para se desenvolver, a gente precisa se aproximar da fronteira tecnológica, né? E é claro que essas intuições todas já estavam no Prebisch, no Furtado, mas eles não conseguiam ver com tanta clareza. A complexidade nos traz uma medida quantitativa e objetiva disso, né? Estar próximo da fronteira tecnológica significa ter um índice de complexidade econômica pelo menos maior do que 1, idealmente próximo de 2 na medida normalizada, né? Que é o que os países ricos têm, né? Então, essa perspectiva da complexidade, que é o telescópio de Galileu, para os economistas, a meu ver, traz uma clareza empírica enorme, né, que não estava tão presente ali no Prebisch, no Furtado, e nos ajuda a responder um pouco desse enigma, né, do atraso brasileiro, da estagnação brasileira. É claro que o Brasil avançou muito mais do que a África. Se a gente olhar na metade inferior do gráfico, no primeiro quadrante, todos os países africanos estão ali, ó: Nigéria, Gana, Madagascar, Tanzânia, Etiópia, Quênia, os mais pobres da América do Sul, Bolívia, Equador, os mais pobres da Europa, Albânia, Moldova, Equador, países de baixíssima industrialização per capita, apenas 500 dólares de manufatura per capita, ou seja, metade da manufatura per capita brasileira, e complexidade muito ruim, menos meio, menos 1 de complexidade econômica. Então, esse gráfico pode ser entendido também como o gráfico do copo meio cheio ou meio vazio,
né? Então o Brasil ele é meio cheio ou meio vazio. Ele avançou muito mais do que a África, né, e do que a Ásia pobre, mas ele está muito aquém da Ásia do Leste, da Europa rica, da Europa do Norte, especialmente. Apesar de que a Europa do Sul também está diante do Brasil, né? Portugal, Espanha, a própria Grécia estão à frente do Brasil, né? Então, esse gráfico ele traz essa visão cepalina turbinada ou cepalina 2.0, né, que eu acho que é fantástico, é um pouco isso que eu exploro nos meus livros, um livro cujo título é Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza e pobreza das nações, e o outro livro é Brasil, uma economia que não aprende, né, que faz, inclusive, menção aqui ao título desse slide, que é desenvolvimento econômico é aprendizagem produtiva, ou seja, no final do dia, que país rico é um país que tem capacidade produtiva tecnológica, né? Isso é dinâmico, isso não é estático. É interessante que alguns pesquisadores fizeram essa mesma análise para o início do século, olhando a balança comercial dos países em 1900. E eles mostram que os mais ricos também eram os mais complexos, né? Quais eram os países mais complexos do mundo em 1900? Era a Alemanha, Suíça já estava lá, Estados Unidos estava lá, Reino Unido estava lá, né? Eles já dominavam a fronteira tecnológica do início do século, e 100 anos depois eles continuam lá, né? Então também é interessante observar como isso historicamente se sustenta, e é uma fronteira dinâmica. É claro que o bem mais complexo do mundo no início do século era talvez uma geladeira, um navio frigorificado para você transportar carne da Argentina para a Europa. Hoje, o bem mais complexo do mundo é um chip que está no nosso smartphone, que está nos nossos computadores, que nos permite fazer essa conversa, que é do tamanho de um vírus, que eu não sei nem exatamente o que é isso, um chip do tamanho de um vírus, né? De tão pequenininho que ele é feito por uma máquina holandesa, aliás, né, uma máquina holandesa que custa 150 milhões de dólares, feito por uma empresa na Holanda chamada ASML. Ela faz as máquinas que produzem esses chips, que por sua vez, as máquinas vão para Taiwan, e lá em Taiwan eles produzem esses chips que estão em todos os smartphones, tablets e computadores e assim por diante, né? Então, só um comentário de uma época anterior. O advento da frigorificação nos navios é que possibilitou a inserção estupenda da economia argentina no processo de acumulação industrial, né? Agora, o problema da Argentina é que ela não conseguiu desenvolver a complexidade produtiva e a complexidade econômica. Essa, a meu ver, é a maior explicação de por que a Argentina tinha uma renda per capita tão grande no início do século XX, e depois descambou. Na verdade, era um fenômeno ali ela tinha uma população pequena para uma base de recursos naturais muito grande. Tinha alguma complexidade, ela tinha, maior do que o Brasil, segundo esses índices históricos, mas nunca foi uma economia sofisticada do ponto de vista tecnológico. Se a gente comparasse a Argentina da época com a Alemanha, com a Inglaterra e com os Estados Unidos, ela estava muito aquém, muito atrás, né? E acabou que ela realmente implodiu. Ela era, de fato, estava perto de uma das maiores rendas per capita do planeta, e implodiu para se tornar, né, uma economia hoje talvez tão relativamente pobre, né, como é o Brasil, né? Então, mais ou menos isso é o que o Zé Márcio chama da interpretação da complexidade econômica, né, que, a meu ver, uma interpretação CEPAL 2.0, uma interpretação CEPAL turbinada. É uma visão, né, muito mais, vamos dizer assim, empírica, né, de tentar entender o que acontece, e conversa diretamente com as ideias do novo desenvolvimentismo que o Zé comentou, mas que aí estão mais aplicadas à questão de policy making mesmo, né? O que um país deve fazer para se desenvolver, que tipos de política macro, de política econômica, de política industrial o país deve perseguir, né? E acho que depois do sucesso... E o que um país tem que fazer para se desenvolver, Paulinho? Isso quer dizer, depois do sucesso do leste asiático, especialmente da China, a questão de política industrial voltou à tona, né? Política industrial... Porque o problema desse gráfico é que, eu não comentei, mas quanto mais você sobe a escada tecnológica, né, isso aqui pode ser entendido como uma espécie de uma escada tecnológica, em que os países vão subindo degraus, né? Quanto mais você sobe, mais concentrado fica. Existe um problema de concentração industrial muito grande no mundo. Então é difícil, é como se você tivesse que subir uma escada em que tem um cara ali em cima te batendo, ou no limite chutando a escada, para usar a expressão do Friedrich List,
que o nosso amigo Radium Chang popularizou com aquele livro Chutando a Escada. Né? Então, imagina que você tem que subir uma escada, mas que os degraus de cima estão ocupados com gente te batendo de cima para baixo. Tá? Esse é o desafio do desenvolvimento econômico, é subir uma escada em que os degraus superiores já estão ocupados por gente mais forte do que você. Costumo brincar que é uma espécie de uma luta de um peso-pena com o Mike Tyson, né? E que se você não conseguir derrubar os caras, tirar dali para você subir, você não vai conseguir se desenvolver. A política industrial é uma série de ferramentas que um governo usa para ajudar o país a subir essa escada, né? Tarifas, subsídios, compras públicas, financiamento público e por aí vai. Depois que a China usou isso com muita força e com muita competência nos últimos 40 anos, deu tão certo que ela obrigou, inclusive, os europeus e os americanos a voltarem a usar a política industrial de maneira mais intensa para se defender dos próprios chineses, que hoje caminham a passos largos para chegar na fronteira tecnológica mundial. Né? E isso trouxe à tona de novo essa discussão da política industrial. Né? O Brasil voltou a fazer política industrial, todo mundo emergente também está fazendo, e certamente é um dos pilares importantíssimos para conseguir se desenvolver. Fazer política industrial não garante que o país vai ter sucesso, aliás, talvez a grande maioria dos casos, infelizmente, é de fracasso, não é fácil fazer política industrial. A política industrial é você turbinar o seu lutador peso-pena para ele conseguir derrubar o Mike Tyson, mas você não tem garantia nenhuma que ele vai derrubar o Mike Tyson. Aliás, o mais provável é que ele apanhe mesmo do Mike Tyson, né? Então, isso é um pilar. E, até se quiser tirar o gráfico agora, acho que pode tirar. O outro pilar é a questão da política macro. Isso é uma grande contribuição do Bresser e do novo desenvolvimentismo, que é chamar atenção para a importância da política macro no desenvolvimento industrial e tecnológico. Né? Porque, originalmente, os economistas tratavam isso de maneira separada, né? O que eles chamam da macroeconomia cíclica de curto prazo, que lida com questões de inflação, de câmbio, de juros, de política monetária, política fiscal, e da macroeconomia de longo prazo, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, de questões tecnológicas, de desenvolvimento de capacidades produtivas, ou da própria complexidade, se quiser, né? E o novo desenvolvimentismo do Bresser, ele junta isso, ele fala, não dá para você separar essas duas coisas. A política macro, especialmente a política cambial, ela é essencial para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento de longo prazo. Não dá para desenvolver complexidade se tiver uma política macro errada, de câmbio muito apreciado, de juro muito alto, de instabilidade macroeconômica. Então, essa eu acho que é a grande contribuição do chamado novo desenvolvimentismo, juntar essas duas coisas que os economistas tendem a tratar de maneira mais separada. Né? O pensamento mais keynesiano, né, da GEMA faz isso, mas o pensamento mais keynesiano da GEMA ele é menos preocupado com questões estruturais, ou que a gente chama estruturalistas, né, Zé Márcio, de tecnologia, de complexidade. Né? O Keynes tinha claro isso. O Keynes ele mesmo, quando eu estava estudando, por exemplo, a questão da desindustrialização da Alemanha, né, era uma coisa que deixava o Keynes preocupadíssimo. Né? Uma das coisas que os aliados... Primeira ideia de Jericho que os aliados tiveram foi destruir a indústria alemã no pós-guerra. Né? Era conhecido como Plano Morgenthau. Né? O Morgenthau era um secretário lá americano que queria transformar a Alemanha numa economia pastoril de novo, desindustrializar completamente a Alemanha para que ela não tivesse mais capacidade bélica no futuro. E eles começaram a implementar esse plano Morgenthau, mas o estrago que isso estava causando na Alemanha era tão devastador que eles mesmos retrocederam falando, não, é melhor não fazer isso que a gente vai matar todos os alemães. E aí eles trocaram o plano Morgenthau pelo plano Marshall, que é um plano de reindustrialização, né? E você acha nos escritos do Keynes, ele fazendo essa discussão, então você vê que está bem claro para ele que a importância da indústria, né, que é um insight que, obviamente, depois foi mais explorado pelo Caldor, né, que era um keynesiano estruturalista, que também teve muita influência o Caldor bebeu muito do Prebisch e do Furtado. Né? O pensamento do Prebisch e do Furtado foi tão potente que influenciou o Caldor, influenciou Cambridge. Né? Tudo isso para dizer que esses insights já estavam lá no Keynes e no Caldor, mas não foram explorados com o devido zelo pela literatura keynesiana ou pós-keynesiana. Né? E aí isso o novo desenvolvimentismo faz muito bem, e o Bresser faz muito bem, né? De conectar essa discussão macroeconômica com a questão estrutural. Né? Tanto é que é até um trabalho que eu tive o prazer e a honra de escrever junto com o Bresser, como coautor, que é a macroeconomia estruturalista. Né? Outros autores também trabalharam nisso. Eu destacaria aqui um outro amigo do Zé Márcio Rego,
o Roberto Frankel, o economista argentino muito importante, o Lance Taylor, né, que infelizmente já morreu, que era um grande estruturalista americano, professor do MIT, né, inclusive foi professor de grandes economistas brasileiros, do Malan, do Baixa, do Pércio, do Lara Rezende. Começou no MIT, depois foi para a New School, né, também era um macroeconomista estruturalista, né, mas o Bresser é o nosso grande macroeconomista estruturalista. Né, o macroeconomista estruturalista ele combina essas duas dimensões, né, a dimensão da macro de curto prazo, de câmbio, juros, inflação, política fiscal, com essa dimensão tecnológica, estrutural, de longo prazo. Né? Então, para responder a pergunta do Zé, é a política industrial bem feita, tem uma longa discussão também, não é qualquer política industrial, tem que ser focada no mercado externo, tem que promover exportação, tem que promover pesquisa e desenvolvimento, tem que ser temporária, não pode ser uma tarifa permanente que crie pessoas viciadas em empresas ineficientes, dependentes de tarifa, tem que ser uma política industrial que estimule a subida da escala tecnológica e por aí vai. E uma política macro correta, de câmbio competitivo, de juro baixo, de estabilidade macro, e por aí vai, né? Paulinho, uma crítica que os ortodoxos, ou os neoclássicos, ou como você queira chamar, dos críticos da CEPAL e do Furtado, você pegar o Carlos Manuel Pelais ou outros críticos, né, uma crítica mais geral à CEPAL, é a ausência da preocupação, e dos policymakers brasileiros, né, mesmo o processo de industrialização com Getúlio, etc., uma não preocupação, uma preocupação menor com a educação, né, que possibilitaria o atingimento das fronteiras tecnológicas, coisa que a Coreia se preocupou, os asiáticos se preocuparam muito com a educação, né? Se pudesse fazer a crítica da crítica. Você acha no trabalho do Furtado muita coisa mostrando que ele era bastante preocupado com a educação, né? Eu acho que essa crítica é injusta contra o Furtado especificamente, né? Ele tem vários textos em que ele discorre sobre a importância da educação. Agora, eu acho que no primeiro estágio de industrialização, a educação, de fato, ela não é tão importante do ponto de vista econômico. Do ponto de vista civilizatório, né? Eu, enfim, sou professor há mais de 20 anos, fiz mestrado, doutorado, não tem ninguém mais entusiasta de educação do que eu, né? Agora, no sentido estrito senso econômico, para o país começar a se industrializar, a educação não é tão importante. Ela passa a ser importante nos estágios superiores, né? Pensando na escada tecnológica, da metade para cima, sim, sem industrialização, sem educação, a gente não consegue aumentar a complexidade econômica, né? Na porção superior da complexidade econômica, a educação é fundamental, né? A Coreia é um belo exemplo disso, tinha 1/3 da renda per capita brasileira, hoje tem o triplo da renda per capita brasileira, e ela subiu a escada até a fronteira, né? Hoje faz chips, semicondutores, smartphones, tudo super high-tech. Mas eu acho que o Brasil pecou ali na virada dos 80 para os 90. Claro, assim, podia ter investido mais em educação nos 70, podia, os militares talvez não tenham focado muito nisso, podia, mas eu acho que o nosso grande erro não foi esse. Eu acho que o nosso grande erro foi ter feito uma virada 180, de um fechamento total nos 80 para uma abertura total nos anos 90. Eu costumo brincar que a gente fez uma espécie de tentou fazer um salto duplo mortal carpado, assim, sair de uma economia fechada, que tinha muita ineficiência, e de repente, numa questão de meses, abrir completamente a economia, tirar a tarifa média de 50% para zero, com uma macroeconomia muito nociva para o setor industrial produtivo, com câmbio valorizado, com juro muito alto, que foi o Plano Real. Então a gente promoveu um golpe devastador na indústria brasileira nos anos 90, e aí a gente perdeu o embalo que a gente tinha. Até os 80 o Brasil ainda galgava posições, o Brasil era, é importante dizer que no início dos 80 o Brasil era a economia emergente mais importante de todas. Nossa produção industrial era o dobro da chinesa, era maior do que a produção industrial chinesa e coreana somadas. Os chineses vieram no Brasil no final dos 70 entender como é que o Brasil tinha conseguido tanto sucesso. Isso está narrado no livro da Isabella Weber, né, de como a China escapou da... Até fica uma dica aqui para quem quiser esse livro aqui, ó. Como a China escapou da terapia de choque. É maravilhoso, foi traduzido para o português. Ela analisa a transição dos chineses, que foi uma transição que o Brasil não conseguiu fazer. Os chineses levaram 40 anos para transitar de uma economia fechada, protegida, ineficiente. O Brasil tentou fazer isso em 4 meses, o que os chineses fizeram em 40 anos. Né? Então eu identifico muito mais nessa transição mal feita
o nosso fracasso do que numa falta de investimento em políticas educacionais. É claro que as políticas educacionais são muito importantes. O Brasil tem um exemplo de sucesso disso, que é a Embraer. A Embraer só mostra como o Brasil é capaz, se for o caso, porque a gente criou o ITA, o CTA e a Embraer, em São José. Melhor exemplo, né, de articulação bem feita no Brasil entre educação, produção industrial, capacidade técnica e tecnológica é a Embraer. Sem o ITA não existiria a Embraer. Toda a excelência de engenharia aeronáutica do Brasil vem do ITA. Até agora a Boeing está lá tentando roubar os engenheiros da Embraer e etc. e tal, né? Então, eu acho que sim, Zé. Podemos fazer a crítica de que poderíamos ter investido melhor, mais em educação? Poderíamos, mas isso não teria mudado o destino do Brasil do ponto de vista industrial e tecnológico, né, segundo a minha visão. Eu acho que foi muito mais uma questão de má gestão macro, má gestão da política industrial, do que de ausência de políticas educacionais. Algo que a Coreia soube fazer muito bem. Ela acertou na gestão macro, ela foi muito bem na gestão macro dos 80, com o câmbio competitivo, também teve crise da dívida, mas ela não jogou a toalha, não caiu num desespero como o Brasil, e depois seguiu com as políticas educacionais dela, né? Acho que é mais ou menos assim que eu reagiria a essa... A educação sem sistema industrial produtivo, ela não faz milagre, né? Ela produz fuga de cérebros, que é o que a gente chama de brain drain. Você educa as pessoas, elas vão embora para as outras regiões onde tem emprego e setor produtivo, ou ela produz o engenheiro que virou motorista de Uber. O cara está educado, mas não tem o sistema produtivo industrial ali capaz de absorver aquele trabalho, e ele acaba trabalhando, fazendo um serviço de baixa sofisticação, de baixa qualificação, e também não resolve nada a vida, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta, puxando aqui para o campo do Caio. Você, na sua formação, na sua pós-graduação, eu acompanhei isso, teu doutorado, você sempre teve uma preocupação em ler filósofos, outros campos, né? Psicanálise também você estudou bastante, enfim, mas eu vou me ater aos filósofos, né? Você leu bastante filósofo. Você foi estudar Charles Sanders Peirce, enfim. Que filósofo você continua estudando? Claro, no tempo que te sobra, que você trabalha em banco, você dá aula, você pesquisa em economia, enfim. No tempo, que leitura de filosofia te tem atraído? Eu fico voltando nos clássicos, assim. Eu gosto de ler Nietzsche. Eu sempre gostei dos filósofos dos filósofos críticos, né? Especialmente nesse veio de epistemologia que eu estava falando, né? Por exemplo, o Quine é um cara que eu estava relendo esses dias, né? O Peirce, né? Influenciado pelo Peirce. E é uma visão assim de crítica da ciência, vamos colocar dessa maneira, né? Isso é uma coisa que me atrai muito. Quase de uma psicanálise da ciência, se você quiser, né? Então isso é algo que me atrai, né? Quando eu tenho tempo eu leio e tal, mas é um negócio totalmente diletante, assim. Eu não tenho, obviamente que não me sobra muito tempo para ficar lendo filosofia, que aliás seria muito mais divertido, né, do que eu faço, né? Mas ainda quando me sobra uma brechinha, eu dou uma olhada nessas coisas, muito por influência do próprio Zé Márcio, né, que me introduziu, né, no pensamento de todos esses autores, né? Mas que nos ajudam muito a entender o mundo, né? Não só o mundo, né, da realidade, como o mundo das ideias. Então, eu gosto de todo esse veio aí de epistemologia e de críticos da ciência, né? Se é que podemos fazer uma linhagem, né, do Popper, Kuhn, Lakatos, toda essa galera, né? O Caio, você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi. O Bachelard tem um livro que é a Psicanálise do Conhecimento Objetivo, né? O subtítulo da formação do espírito científico. Ele tem aquela ideia lá do obstáculos ao conhecimento também, que eu acho maravilhosa, né? O Bachelard é um cara muito legal também. Então, já para falar dos obstáculos, que vem a pergunta que eu ia fazer, sobre como você pensa os obstáculos epistemológicos para a economia ser compreendida no Brasil de um modo mais amplo, assim, pensando no seu canal, pensando na sua pedagogia científica, né, que você pratica tão bem. Quais são os obstáculos principais que você tem observado, né, nessa difusão aí do conhecimento econômico?
Uma coisa que tem me irritado muito é a coisa da polarização, né? A polarização acho que é uma praga que, né, destrói tudo, né? Porque a polarização ela te impede de pensar, né? Ela te limita, ela tira a sua autocrítica, né? Esse é o grande drama da polarização, né? Que infelizmente a gente vive não só no Brasil, no mundo todo, né? Nas redes sociais é muito polarizado, né? Porque o cara, não, ou o cara é austríaco, ou ele é keynesiano, ou ele é isso, ou é aquilo, né? E o problema da polarização é que ela enrijece a sua crença, né, Zé? Eu gosto muito da visão de ciência do Charles Sanders Peirce, né? Que é uma visão que eu acho que é genial. Até ele falou, olha, na verdade, o método científico ele é mais legal do que os outros, porque o método científico é uma maneira, vamos dizer assim, crítica de você estabelecer as suas crenças, né? Ele chama, né, o Peirce, que é um filósofo americano do século XIX, ele chama de verdade uma crença não abalada por dúvida. Mas uma crença não abalada por dúvida que tem que estar a todo momento sendo posta à prova. O método científico é um método que põe à prova a sua crença todo dia, né? O Peirce tem, né, o texto clássico dele do Fixation of Belief, né, de como é que você estabelece as suas crenças, né? Ele põe lá as 4 maneiras, né, que é o método da autoridade, o método da tenacidade, o método científico. Agora eu não me lembro do 4º método, mas basicamente a contraposição que ele fazia é que o método científico é superior porque ele põe a sua crença está sempre sendo malhada, você está sempre testando ela para ver se ela continua parando de pé. No final, no limite, você pode até fazer uma leitura meio popperiana disso, né? Que é algo que é falseável, é algo científico, né? É claro que o Peirce escreveu muito antes do Popper, né? Aliás, o Popper se influencia muito do Peirce e cita muito pouco, né? É verdade. Dá para você ver muita coisa do Peirce ali no Popper, sem dúvida. Mas agora, dando salto aqui para a sua pergunta, Caio, das redes sociais e da disseminação do conhecimento no Brasil, o que entristece é ver essa pobreza que existe, né? Que as pessoas pegam aquela crença delas e se fixam ali na crença e não se isolam de todo o resto, não querem ouvir mais nada, não querem fazer a autocrítica, né? Crítica e autocrítica da sua própria crença, né? E disso já vira uma luta política, rapidamente já dão um salto, né, de uma crença xiita. Aliás, esse é um comentário preconceituoso, até não quero falar mal dos xiitas, né? Que é incorreto, mas é uma crença, vamos dizer assim, é uma crença muito fanática, né? A partir da qual você já dá um salto para questões políticas e práticas, e não tem diálogo nenhum, e aí não tem conhecimento, né? Aí você cai no problema lá do Peirce da fixação de crença pelo método da autoridade ou da tenacidade, que é uma maneira meio religiosa, né, de enxergar o mundo, religiosa no mau sentido, né? Eu sou entusiasta da religião no bom sentido, né, no sentido ecumênico, né, da religião como uma atitude, né, correta para você viver a sua vida. Eu sou fã do William James, né, que tem aquele trabalho sobre as variedades das experiências religiosas, né? Só que é uma pessoa que é muito religiosa, fanática, em geral ele vira um tacanha. Ele vira um tacanha daquela crença, né? E aí ele tem problemas, não só na vida pessoal dele, que se ele segue uma crença tacanha religiosa, ele vai ter problemas, obviamente, na vida pessoal, como no entendimento do mundo, porque ele fica agarrado, né, naquela crença muito, muito rígida, né, e tem dificuldades de entender, né, o que está acontecendo. Então, essa coisa, né, meio fanática das redes sociais adquire até esse tom meio religioso, fanático, né, que é muito ruim, né, uma polarização, né? Gostei da tua resposta, concordo plenamente com ela, e só que queria destacar o seguinte, a repercussão, né? Porque eu vou pegar um cara, não estou querendo fazer crítica a ele, mas só como exemplificando, um cara até extremamente inteligente, o Renato Amoedo, o apelido dele é 38. Esse é um cara que tem ido nos podcasts aí você vê a quantidade de visualizações, é um negócio impressionante. O cara é inteligente, tem algumas sacadas, mas tira daí uma quantidade de coisa que não poderia, né? Então, porque a dinâmica das redes sociais tem muito isso, de você só quer ouvir o que você só quer ouvir, entendeu? Você vai ficando contaminado daquela ideologia que te abraçou naquele momento. Você ouviu falar desse cara, 38? Você ouviu falar dele? Foi você que me falou dele, né?
Isso é o contrário da ciência, né, do conhecimento. Justamente o conhecimento é uma abertura ao novo, a uma autocrítica, né, ao ver outras posições, né, ao que o Gilles Gaston Granger, não é isso, Zé? Chama da fusão dos horizontes, né? Para você ter um entendimento da outra posição, você precisa ter uma fusão de horizontes, você precisa ter uma generosidade quase que pessoal, né? Para tentar ver o que o outro lado está falando, para você tentar fundir um pouco com o outro horizonte e conseguir ter uma comunicação, né? Uma ampliação da sua capacidade analítica, né? Então, isso é o oposto do que a gente vê nesse mundo polarizado, né? E de conhecimento raso, assim, raso de um jeito que dá até vergonha, né? Sobre a questão histórica, eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Piketty. Você acha que se aplica ao Brasil, aqueles modelos históricos dele que ele faz no livro sobre a desigualdade? Eu acho legal, eu acho que ele trouxe dimensões interessantes, eu acho que ele colocou essa discussão na ordem do dia, né? Eu acho que ele é um economista pop da desigualdade, isso é importante, né? Porque ele trouxe essa discussão para todo mundo, né? E eu acho que ele traz elementos ali que não estavam tão bem explorados, né? Da coisa da desigualdade de riqueza também, não só da renda, né? Que eu acho que é um tema chave também, né? E eu acho que o trabalho dele é muito bom, sem dúvida. Eu acho que é uma das grandes contribuições aí que a gente teve de economistas nas últimas décadas. Eu colocaria o Piketty nesse rol, com certeza, né? Aliás, a questão da desigualdade, ela tem preocupado, né? Especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando por um processo de aumento de desigualdade dramático, né? Dramático, assim, para padrões quase latino-americanos, né? Não à toa esse tema tem ganhado força, né? O Brasil sempre teve o problema da desigualdade, é um negócio secular no Brasil, né? O Brasil sempre foi um dos países mais desiguais do mundo. Isso tem a ver, inclusive, com o nosso passado de escravidão, né? Imagina que, né, o Brasil do final do século XIX era uma catástrofe completa, né, em termos de desigualdade, de pobreza, de analfabetismo e tudo mais. Eu acho que o Piketty tem feito um trabalho legal, eu gosto dos trabalhos dele. Paulinho, eu andei assistindo 2 ou 3 análises sua, uma mais ampla, outra mais curta, mas eu julgo você um dos melhores, que fez uma das melhores análises sobre o período Dilma, né? Se pudesse, não vou falar você falar do Lula agora, não é isso, até porque está muito cedo, né? Mas se você pudesse, de forma breve, fazer uma síntese dos erros de política econômica do... Eu acho que a Dilma, ela forçou um pouco a mão ali na gestão macro, né? Eu acho que os principais erros foram em gestão macro, né? Primeiro ela fez, eu me lembro, né, eu gosto sempre de citar essa entrevista que o Fernando Haddad deu para Piauí, há uns anos atrás, em que ele narra uma conversa que ele teve com a Dilma, que ele era prefeito, e a Dilma pediu para ele não aumentar a tarifa de ônibus para ajudar a controlar a inflação. E aí o Haddad volta da conversa, escandalizada, né? Isso tudo o Haddad mesmo conta na revista Piauí, e ele fala, pô, meu Deus do céu, se a presidente da República está pedindo para o prefeito de São Paulo segurar a tarifa para não ter inflação, é sinal de que a coisa está realmente complicada, né? Porque o controle da inflação no país não pode depender disso, né? Então, ela teve azar ali, é verdade, teve seca, foi a maior seca de São Paulo dos últimos, 80 anos, teve queda de commodities, as commodities despencaram, o preço do petróleo foi a quase, $20, o minério de ferro despencou, teve um choque de commodities negativo muito ruim, que atrapalhou a vida dela, mas ela também tomou decisões que acabaram depois se revelando equivocadas, eu acho. Segurou o preço da gasolina demais, fragilizou o balanço da Petrobras, aí fez aquela redução das tarifas elétricas que impediu o investimento no setor elétrico, né? Ela estava ali num esforço de tentar segurar a inflação de todas as maneiras, mas acabou fazendo uma espécie de compressão de preços públicos, né? Que depois ela mudou de ideia. Quando ela foi reeleita, ela resolveu, de uma hora para outra, reverter tudo isso, né? E aí ela soltou o preço da gasolina de repente, soltou o preço da energia elétrica, e teve um choque inflacionário enorme no Brasil, logo depois que ela foi reeleita, que obrigou o Banco Central a dar um choque de juros brutal também. O Tombini trouxe a Selic abaixo de 7%,
mas as pressões inflacionárias estavam fortes, né? Então, essa descompressão que a Dilma fez das tarifas provocou um choque inflacionário, que obrigou o Banco Central a promover um choque de juros. A Dilma também fez uma reviravolta na política fiscal, trazendo o Levy, fazendo um ajuste fiscal muito duro. Ela foi leviana aí. No primeiro ano ali no primeiro ano. O ajuste fiscal tinha que ser feito, eu acho que não está errada essa ideia. Inclusive a coisa da contabilidade criativa também foi ruim, porque tirou a credibilidade de contas públicas, do cálculo do resultado fiscal. Também acho que foi problemático isso. Mas o ajuste que ela quis fazer foi muito violento em 2015, de soltar todos os preços públicos, de fazer um ajuste fiscal duro, e, obviamente, da briga com o Cunha e com o Congresso, que começou a botar um monte de pauta-bomba, né, que foi um negócio infernal ali. E também ela não tratou bem o vice-presidente, né? Você lembra da carta chorosa do Temer, se queixando, né? O tratamento que ela deu para o vice foi vê o tratamento que o Lula dá para o vice dele, dá um ministério, dá tudo, né? Ela comprou muita briga, né? Ela comprou briga com o Congresso, comprou briga com o próprio vice, ela comprou muita briga numa situação delicada, e a atividade econômica despencou também, né? Eu costumo dizer que nenhum presidente aguenta uma queda de PIB de 5%. Né? O Collor caiu porque o PIB caiu 5%, e a Dilma caiu porque o PIB caiu 5%. Né? O De La Rua, que foi democraticamente eleito na Argentina em 2001, caiu porque o PIB caiu 5%. É muito difícil aguentar uma queda de PIB dessas dimensões. É uma verdadeira implosão econômica, e foi o que acabou acontecendo com a Dilma. Né? Então, eu acho que ela teve azar em relação a coisas externas a ela, de preço de commodity em queda, seca, realmente teve coisas aí que foram difíceis, não são triviais, mas acho que ela fez um manejo macro que foi problemático também, depois ela acabou pagando o preço disso. Né? Queria colocar uma pergunta aqui do Lúcio Henrique. Ele quer saber qual a sua opinião sobre a militância da economia libertária austríaca contra a existência dos bancos centrais e a favor da moeda descentralizada capitaneada pelo Bitcoin. É a discussão do 38, né? Não existe isso, né? Nenhum país na prática consegue sobreviver sem banco central. Nas economias de hoje, que são muito sofisticadas, muito complexas, é praticamente impossível imaginar uma economia sem banco central. Basta ver a Argentina, né? Que o presidente tinha criticado bastante o Banco Central e tal, mas não teria uma perspectiva deles acabarem com o Banco Central, né, num sistema fiduciário, né, em que os bancos vão criando moeda e o Banco Central tem que fazer a gestão e a administração disso. É praticamente impossível imaginar um sistema sem Banco Central. A não ser que a gente não tivesse bancos, não tivesse criação de moeda, mas aí eu costumo brincar que é a vila de Asterix, né, que é um mundo feudal ali, meio tribal, né, em que você tem trocas muito simples, não tem alavancagem, não tem crédito, né, então não é algo viável na prática, nunca ninguém fez isso, nem deve fazer, a meu ver, é algo que realmente só sobrevive mais nas redes sociais. O Bitcoin é uma realidade, é uma tecnologia incrível, não acho que ele substitui moeda, mas ele é um refúgio, né, para quem quer depositar sua riqueza longe dos governos, inclusive por questões ilícitas, né? Tem muito ilícito que vai para o Bitcoin, né? Que é dinheiro de toda origem possível e imaginável, né? Mas ele não é uma moeda no sentido de que ele é muito volátil, né? Uma moeda tem que ser uma reserva de valor estável, tem que ser algo invariável, né? Como diz os economistas. O Bitcoin varia muito, um dia é $70 mil, outro dia é $60 mil, outro dia é $50 mil, outro dia é $80 mil, então é um investimento... Aquela stablecoin não tem uma variação que imita? Tem. A stablecoin é uma tentativa de você ter uma moeda, um criptoativo invariável, né? O problema do stablecoin é que ele não tem lastro, não tem garantia. Então, se você tentar botar um volume muito grande na stablecoin, você destrói ela. Você até consegue colocar, mas na hora de tirar, teve várias stablecoins que ruíram, porque você cai de novo no problema do lastro. Quem garante que aquela stablecoin vai valer $1 Tether para $1? Qual é o lastro daquilo, né? Então a stablecoin é uma tentativa de fazer um criptoativo invariável, mas é uma quimera, porque você não vai ter lastro para aquilo, né? Porque no final do dia, por que os bancos centrais conseguem fazer uma moeda invariável? Porque eles podem imprimir essa moeda. No fundo é isso, né? E pela própria essência do criptoativo, você não pode aumentar a quantidade
rapidamente de um criptoativo. Essa é a própria lógica do criptoativo, é que a oferta dele é exógena, fora do controle de quem usa, e ninguém controla a oferta de um criptoativo, né? O próprio algoritmo que controla isso de maneira exógena, né? Então eu acho muito arriscado, inclusive. Se você quiser comprar Bitcoin, fazendo um investimento especulativo, falar, putz, acho que vai subir de 60 mil dólares para 80 mil dólares, tá bom, você está tomando um risco gigante, mas realmente você pode ganhar muito dinheiro. Tem muita gente colocando dinheiro nisso, e é uma tecnologia interessante, mas não como uma preservação de valor, como uma reserva de valor, nada disso, né? Aí, especialmente nessas stablecoins, precisa tomar muito cuidado com isso, eu acho. Quase um cassino. Os investimentos de alto risco e alto retorno, né, tem um pouco essa característica aí, né? O Paulinho, no campo da economia, né? O que você aconselha os jovens estudantes que estão aqui, internautas assistindo, o que você aconselha travar contato de leitura, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros? Não, primeiro eu daria o conselho que você me deu. Não estude só economia, estude história, filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, assim, não fique limitado à economia. Senão o seu entendimento de economia vai ficar muito ruim, né? E em economia propriamente dito, estude tudo. Estude a fronteira e estude os clássicos, né? Esse é o velho texto do Perso Arida, que é o Hard Science versus Soft Science, né? Que o Soft Science é um economista mais preocupado em ler o Smith, o Ricardo, o Marx, o Keynes, o Marshall, né? A história do pensamento econômico. Enquanto que o cara Hard Science, ele quer ver aquela última técnica, a última tipo de modelagem econométrica ou matemática que os bancos centrais estão usando, que está na fronteira do conhecimento. O bom economista tem que dar trabalho, infelizmente, mas tem que estudar os dois. O bom economista, ele tem que nadar de braçada no Hard Science e no Soft Science. Não se especialize. Não vire apenas um economista Soft Science ou apenas um economista Hard Science. Minha impressão. Tá? Você tem que perseguir as duas frentes. É difícil, né? Porque você tem que perseguir conhecimentos, né, de outras áreas do conhecimento, e na economia a parte soft e a parte hard, na minha opinião. Que no fundo é a velha questão do lado exatas e do lado humanas, né? A economia tem os dois lados, não dá para você fugir de nenhum deles, né? Aliás, eu fui parar em economia porque eu adorava estudar humanas e exatas, né? Quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, putz, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu gostava de física, de química, de biologia, mas eu adorava história, adorava sociologia, adorava geografia, então eu estava num dilema, porque eu olhava as disciplinas de engenharia e falava, putz, mas aqui não tem nada de ciências humanas. Aí eu olhava as de direito, sociologia, e falava, mas aqui não tem nada de exatas. Então, é curioso, porque eu fui parar em economia, que eu enxerguei ali uma confluência de exatas e humanas, né? E acabei sendo feliz, porque eu gosto muito dos dois, né? Desses dois grandes campos, e eu acho que para você entender bem a economia, você precisa se dedicar aos dois ramos, aos dois grandes ramos, né? Agora, Paulinho, uma coisa que eu não me lembro agora, e é interessante na tua trajetória, você fez graduação como eu na FEA, USP, e acabou sendo aluno nosso lá no mestrado da GV. O que te fez escolher o mestrado da GV e não o mestrado da USP? Engraçado, você vê que eu já tinha a noção de que eu queria novos professores e novos horizontes e novas perspectivas. A minha sensação é que se eu ficasse na USP, eu ia ter mais do mesmo. Porque no final, quando você faz graduação em um lugar e o mestrado no mesmo lugar do doutorado, você acaba tendo aula com os mesmos professores, num estágio um pouco mais avançado, né? Mas são as mesmas perspectivas. E eu tinha, engraçado, porque eu era novo, né? Eu estava no mestrado, tinha, sei lá, 20 anos. Mas eu já tinha essa clareza, falar, não, eu quero ir para um outro lugar para ver outras perspectivas, outras visadas, né? E a GV me pareceu uma opção muito legal nesse sentido, e foi ótimo, porque eu tive travei contato com um universo completamente diferente do que era o universo da USP daquela época, né? Eu entrei na USP em 1994, saí em 99 na FEA USP, fiquei lá quase 4 anos e pouco, quase 5, e depois fiquei mais 5 na GV, ou 6, entre mestrado e doutorado, né? Foi conhecer o maluco do Zé Márcio na GV? Sem dúvida. O Zé Márcio, o Bresser, o Luiz Antônio Oliveira Lima, o Arthur Barrenevo, o Marcos Fernandes, né? Toda aquela turma ali que foi muito rico, assim, a minha formação ali foi muito rica, foi muito boa, né? Foi muito legal.
Bom, Paulinho, você tem que prometer para a gente, daqui uns 3, 4 meses, voltar, que eu adorei a tua fala aqui. Não sei se o Caio gostou também. Boa, muito bom. Prazer. Fizemos uma miscelânea aqui de filosofia, história, psicologia, complexidade, CEPAL, mas tá bom. Podemos dizer que sextamos, né? Estamos aqui numa sexta-feira, então sextamos, né? Depois eu vou te dar de presente o livro O Devir do Estilo do Caio. Muito bom, viu? Depois, se vocês me autorizarem, eu coloco no meu canal essa live também, que faz a propaganda lá do... Ah, tá Caio, autorizado. Do canal do Caio também, para a turma dar uma olhada, que vale a pena seguir o canal do Caio, bem legal. É muito rico o canal do Caio, muito rico. Obrigado, Paulo. A gente vai mandar o livro de epistemologia. Você coloca, Paulinho, essa live lá no teu canal? Coloca hoje claro. Ainda já. Eu preciso que vocês me mandem o arquivo depois, mas eu coloco sim, com certeza, prazer. Você manda, Caio? Mando, com certeza. Muito obrigado, Paulo Gala. Estamos encerrando aqui essa live de sexta-feira. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, também do José Márcio Rego participar aqui, do público, todas e todos. Um bom fim de semana. Até mais. Obrigado, Caio. Obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Obrigado, Caio.